Uma boa noite a todos. 13ª sessão ordinária, 9 de setembro de 2025. Antes de iniciarmos, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de um trecho bíblico e logo após faremos a oração do Pai Nosso. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu os nomes de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso, que estais, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva, Douglas de Souza Jorge, Fabiana Aparecida Póvoas da Silva, Francisco Gabriel Silvério Colombo, presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos, Presente. João Paulo da Silva Ferreira, João Pedro dos Santos de Freitas, Cauã Seschini Kemp, Silvio Simões de Oliveira. Todos presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Dispensa a leitura das atas das sessões anteriores, as quais estão gravadas. Em votação, as atas das sessões anteriores. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal, ofícios números 35 e 36, que encaminham os projetos de lei número 48 e 49, e ofício especial que encaminha os projetos de lei número 50 e 51. Ofício número 35 de 2025. Senhor presidente e nobres vereadores, temos a honra de submeter à elevada consideração desta Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 48 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Em obediência a preceituados do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, o projeto estabelece os programas da administração pública municipal, com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Cabe ressaltar que foi realizada audiência pública com participação da sociedade através de diversos setores de nosso município, tendo em vista assegurar a transparência da gestão fiscal, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Assim, justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para reiterar nossos protestos de mais profundo respeito e consideração. Anteciosamente, Kleber Meneguzzi, prefeito municipal. Ofício número 36 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos, através do presente, remeter a proposta orçamentária para o exercício de 2026 para apreciação e aprovação legislativa.
Essa proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar a. Os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil de 5/10/1998. B. Lei número 4.320, de 17/3/1964. E C. Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. Além dos dispositivos constitucionais, essa proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local. A proposta orçamentária foi desenvolvida em compatibilidade com a Lei Complementar número 2 de 2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa. A situação econômica financeira do município pode ser considerada equilibrada ou sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades, saldo da dívida flutuante e o resto a pagar do exercício, a curto e médio prazo alcançam valores baixos aos das disponibilidades. Levando em consideração os elevados custos de manutenção do serviço público, constata-se que as despesas com pessoal legislativo e executivo fica aquém de 60% da receita corrente líquida, ou seja, inferior ao limite máximo estabelecido. Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do município, como também uma maior capitalização, haja vista que no novo orçamento as despesas de capital superam a receita com alienações. A política econômica financeira do município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a infraestrutura básica do município para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes. Esta infraestrutura implica em baixos investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados a expectativas de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de educação e saúde, além da assistência social e limpeza pública, serviços urbanos. A receita prevista de R$ 39.200.000 foi formulada inteiramente dentro de estimativas realizadas, considerando a situação monetária vigente no país, observadas as características e peculiaridades locais. O valor orçado para o grupo de receitas corrente está compatível com a receita efetiva arrecadada nos últimos 12 meses e com a receita efetiva arrecadada nos exercícios anteriores, bem como as expectativas em relação à melhoria da arrecadação no próximo exercício, conforme comprova o quadro de evolução da receita, já que o grupo de receitas de capital foi baseado apenas em arrecadações do município e poderá ser incrementada em detrimento de ajuste com os governos federal e estadual. A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, como pagamento de restos a pagar, parcelamento de dívidas, frustrações de receita, entre outros, foi consignada no orçamento previsão de reserva de contingência para este fim no valor de R$ 710.000. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo espera atender, de acordo com as disponibilidades financeiras, às necessidades da população, tendo realizado audiência pública para a coleta de sugestões e opiniões, a qual foi realizada nesta edilidade, bem como pelo portal da transparência do município. Os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos. Atenciosamente, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 48 de 2025.
dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Peço dispensa da leitura do projeto de lei número 48 de 2025, visto que o projeto de lei já está disponível no site da Câmara e todos os vereadores possuem uma cópia e que os anexos estão disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal. Dispensado. Projeto de Lei número 49 de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Lupércio para o exercício de 2026. Peço dispensa da leitura do projeto de lei número 49 de 2025, visto que o projeto de lei já está disponível no site da Câmara e todos os vereadores possuem uma cópia. Além disso, os anexos estão disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal. Dispensado, secretário. Ofício especial. Senhor Presidente, venho através deste encaminhar a Vossa Excelentíssima o projeto de lei número 50 e 51 de 2025 para análise e deliberação desta Casa de Lei em regime de urgência na forma de nossa lei orgânica. Contando com a vossa costumeira compreensão, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 50 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do município. Peço dispensa da leitura do projeto de lei número 50 de 2025, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara. Dispensado. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito foi solicitada por esse Legislativo, através do ofício número 106 de 2025, datado de 3 de setembro de 2025, e se faz necessário para o reforço de dotações que se tornaram deficitárias durante a execução do orçamento deste exercício. Por fim, face à relevância e o interesse público, solicitamos que essa matéria seja processada sobre o regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupércio, 4 de setembro de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 51 de 2025. Institui o Programa de Trabalho Assistencial, Apoio ao Trabalhador no município de Lupércio e das outras providências. Peço dispensa da leitura do projeto de lei número 51 de 2025, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara. Dispensado. Justificativa. A proposta de criação do Programa de Trabalho Assistencial no município de Lupércio busca garantir aos munícipes em situação de desemprego e vulnerabilidade social a possibilidade de exercer atividades profissionais que garantam de maneira temporária, o sustento familiar, observando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, garantindo aos beneficiários o recebimento de bolsa para exercício das funções descritas no projeto de lei. Da mesma forma, o projeto de lei poderá disponibilizar cursos de capacitação funcional, a fim de que os beneficiários do Programa de Trabalho Assistencial do município de Lupércio possam se inserir no mercado de trabalho. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e a votação da matéria no regime de urgência. Prefeitura Municipal de Lupércio, 5 de setembro de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Os projetos de lei número 48, 49, 50 e 51 foram encaminhados à assessoria jurídica e às comissões permanentes para apreciação e emissão de pareceres na sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Se todos estiverem de acordo, convoco uma sessão extraordinária logo após esta, para discussão e votação dos projetos de lei número 50
e 51. Todos estão de acordo? Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2025. Dispõe sobre a aprovação das contas do exercício de 2023 da Prefeitura Municipal de Lupércio, de responsabilidade de Kleber Meneguzzi e das outras providências. Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Lupércio, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Lupércio relativas ao exercício de 2023, de responsabilidade de Kleber Meneguzzi, prefeito municipal no respectivo exercício financeiro, nos termos do parecer prévio, favorável emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC número 004307 989 23 dígito 6. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 14 de agosto de 2025. Comissão de Finanças e Orçamentos. Aparecido Rodrigues da Silva, Francisco Gabriel Silvério Colombo, Silvio Simões de Oliveira. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Assunto: parecer prévio favorável do Tribunal de Contas sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Lupércio referente ao exercício financeiro de 2023. Processo TC número 004307.989.23 dígito 6. Responsável: Kleber Meneguzzi, prefeito municipal à época. Da exposição da matéria em exame. Trata este parecer de análise da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Lupércio, concernentes ao exercício financeiro de 2023, sobre a responsabilidade do senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal à época. A respectiva prestação de contas recebeu parecer prévio favorável à sua aprovação pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde restaram consolidados os seguintes dados. Título: Aplicação no ensino. Situação: 34,7%. Referência: 25%. Fundeb: despesa total. Situação: 99,44%. Referência: de 90% a 100%. Fundeb: educação básica. Situação: 81,43%. Referência: 70%. Despesas com pessoal. Situação: 43,81%. Referência: 54%. Saúde. Situação: 24,45%. Referência: 15%. Transferências ao Legislativo. Situação: 4,86%. Referência: 7%. Execução orçamentária: R$ 5.212.252,93. 17,23% déficit. Resultado financeiro: R$ 939.255,11. Situação: superávit. Pregatórios. Requisitórios de baixa monta. Em ordem: remuneração dos agentes políticos, prefeito e vice-prefeito, regular. Encargos sociais, INSS, FGTS, PASEP e parcelamentos. Em ordem: índice de efetividade da gestão municipal, IEGM, C. ATJ favorável, MPC desfavorável, SDG sem manifestação. Analisando o quadro acima, se verifica o investimento em prol da manutenção e desenvolvimento de ensino, o volume de recursos equivalentes a 34,70% da receita oriunda de imposto, deste modo, cumprindo o disposto no artigo 212, caput da Constituição Federal.
A título de valorização do magistério, a administração investiu 81,73%, mínimo de 70%, do total da receita do Fundeb no exercício de 2022. Consta-se, assim, a fiel observância aos dispostos nos artigos 21 e 22 da Lei Federal nº 11.494/07. Perdão. Em favor do desenvolvimento dos programas e ações da saúde pública, o investimento atingiu 24,45% do produto de arrecadações de impostos diretos e transferências constitucionais. Trata-se de parcelas e recursos superiores ao limite mínimo de 15% previsto na Carta Magna. Por seu turno, verificou-se ainda a regularidade dos repasses decentimais. Os pagamentos dos agentes políticos foram regulares e os repasses à Câmara Municipal foram de acordo com o artigo 29-A da Constituição Federal /88, conforme relatório de auditoria. A gestão em apreço relativamente ao resultado da execução orçamentária, verificou-se um superávit no importe de R$ 939.255,11, portanto, evidenciando boa saúde financeira do município no exercício em exame. Fatos apontados pela fiscalização e que merecem destaque nesse parecer, inclusive que ensejam parecer desfavorável do Ministério Público de Contas são: 1. IEGM, deficiências da gestão qualitativa dos recursos públicos evidenciadas pela nota do IEGM geral e dos indicadores temáticos específicos em índices baixíssimos no exercício, reincidência. 2. Item A.5. Inefetiva atuação do sistema de controle interno, com emissão de relatórios meramente formais, reincidências. 3. Item B1, B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5 e B.1.6. Deficiência no eixo do planejamento municipal, reveladas pela manutenção do índice setorial no insatisfatório patamar C, nos 4 últimos exercícios avaliados. 4. Índices B3, B3.1.1, B3.1.5, B3.1.6 e B3.1.7. Deficiência na gestão de ensino municipal relevada pela manutenção dos índices setoriais no patamar C, além de problemas no fluxo e no aprendizado. Reincidência. 5. Item B.3.1.4. Déficit de vagas em creches. Reincidências. 6. Itens B.4, B.4.1.1, B.4.1.2, B.4.1.3. Deficiência na gestão da saúde municipal indicada pela manutenção do índice no patamar C. Procedimentos, consultas e exames com espera superior a 12 meses e baixo percentual de cobertura vacinal. Reincidência. 7. Itens C.1.7 e C.1.7.1. Falta de pagamento de obrigações municipais referentes aos encargos e acordos de parcelamento junto ao RPPS, onerando os cofres da Prefeitura. 8. Item C.1.7.3. Incompatibilidade do plano de equacionamento de déficit atuarial do RPPS com a capacidade orçamentária do município. 9. Item C.1.10. Nomeação de servidores para cargos comissionários sem características direção, chefia e assessoramento. 10. Itens C.1.10.2 e C.1.10.4. Pagamento de remunerações acima do teto para dentistas e médicos.
em ofensa ao artigo 37, 11 da Constituição. Servidores ativos do quadro permanente da Prefeitura com mais de 75 anos de idade em afronta ao artigo 40, 2 da Constituição Federal. E 11. Item D.1.3. Descumprimento das condicionalidades legais para habilitar-se ao receber a complementação VAR nos próximos exercícios. Ocorre que no julgamento das contas de 2023, pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as referidas falhas foram relevadas, porém com as seguintes recomendações: regulamente o controle interno, nomeie servidor efetivo para responder pela controladoria e assegure-se da emissão de relatórios periódicos, sob pena de emissão de parecer desfavoráveis aos demonstrativos futuro. Determinação: efetue o pagamento tempestino dos requisitórios de baixa monta, evitando a ocorrência de bloqueios judiciais. Severa advertência. Aprimore o ensino, corrigindo as improbidades identificadas no IEGM. Severa advertência. Corrija as falhas apontadas no âmbito da fiscalização ordenada. Escola em tempo integral. Adeque-se às condicionalidades para habitação à complementação VAR. Artigo 14 da Lei nº 14.113, de 2020. Assegurando o padrão mínimo de qualidade constitucionalmente exigido e o cumprimento de metas do Plano Municipal de Educação. Adote medidas para reduzir a concessão habitual de horas extras, garantindo que seu pagamento ocorra apenas em situações excepcionais e urgentes, evitando impactos financeiros indevidos ao erário municipal. Regularize a jornada de trabalho dos cargos de vigia e motorista da área da saúde, editando norma municipal que autorize a escala 12/36 ou adequando-a aos artigos 59, 59A e 61 da CLT, bem como ao artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Reduza as contratações de assessorias e consultorias para atividades executáveis por servidores municipais, investindo na capacitação interna. Assegure saldo financeiro suficiente na conta vinculada ao Fundeb para cobrir restos a pagar e a parcela diferida. Garanta que a conta do Fundeb seja de titularidade do órgão responsável pela educação, Fundo Municipal ou Secretaria de Educação, em conformidade com o artigo 69, parágrafo 5º da Lei nº 9.394, de 1994, com o artigo 21, parágrafo 7º da Lei nº 14.113, de 2020. Evite esforços no sentido de gerar resultados orçamentários positivos nos exercícios subsequentes, de modo a garantir a manutenção da rigidez financeira na gestão municipal. Aperfeiçoe seu planejamento orçamentário, nos termos dos artigos 29 e 30 da Lei Federal nº 4.320, de 64, combinados com o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e reduz o volume de alterações do orçamento, em observância ao comunicado SDG número 32 de 2015. Atenda às normas de transparências vigentes. Cumpra a lei orgânica, as instituições e as recomendações deste Tribunal de Contas e encaminhe tempestivamente os documentos exigidos pelo sistema Aldesp. Da decisão da comissão. Esta comissão, por unanimidade, aprova o parecer do relator, que opina pela aprovação de contas do exercício de 2023 da Prefeitura Municipal de Lupércio, de responsabilidade de Kleber Meneguzzi. Lupércio, 14 de agosto de 2025, Francisco Gabriel Silvério Colombo, Silvio Simões de Oliveira, Aparecido Rodrigues da Silva. Moção número 7 de 2025. Senhor Presidente,
Considerando que o Ministério de Transporte anunciou proposta que permite aos futuros candidatos à Carteira Nacional de Habilitação, CNH, optarem por formas alternativas de aprendizado, sem a obrigatoriedade de frequentarem autoescolas. Considerando que tal proposta representa um grave retrocesso na formação de condutores no Brasil, podendo comprometer diretamente a segurança no trânsito e colocar em risco vidas humanas. Considerando que as autoescolas exercem papel essencial no processo de ensino, avaliação e preparação de futuros motoristas, atuando com responsabilidade técnica e pedagógica, conforme determina o Código do Trânsito Brasileiro. Considerando que, ao propor a flexibilização de ensino sem considerar as consequências práticas, sociais e profissionais, o Ministério ignora não apenas os riscos à segurança pública, mas também ameaça diretamente milhares de empregos, afetando instrutores, funcionários e empresários do setor de educação no trânsito que há décadas colaboram com a formação de condutores conscientes e capacitados. Considerando que a mudança dessa natureza devem ser percebidas de amplos debates, com especialistas em trânsitos, entidades de classe, parlamentares, representantes do setor e sociedade civil organizada. Considerando que cabe ao Poder Legislativo Municipal, como representante legítimo da população local, manifestar-se sobre medidas que impactam diretamente a segurança pública e ao emprego de seus munícipes. Apresento esta moção de repúdio à proposta do Ministério de Transporte, que permite formas alternativas de aprendizado para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação, CNH, em prejuízo ao papel fundamental das autoescolas e à segurança no trânsito. Solicito que esta moção seja encaminhada ao Ministro dos Transportes, senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filhos, e que, por meio do diálogo com os proprietários de autoescola e a sociedade em geral, possamos alcançar o caminho mais viável para que os novos motoristas não sejam prejudicados. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 5 de setembro de 2025, João Paulo da Silva Ferreira, vereador. Em discussão, moção número 7. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Boa noite, presidente, à mesa, aos funcionários da casa, aos demais colegas vereadores e o pessoal aqui presente e você de casa que nos acompanha. Primeiro eu queria agradecer assim, a todos que mobilizaram para a permanência da autoescola, assim como o Cauã, você, Gabriel, que eu vi, colocou o abaixo-assinado na assinatura digital, assim como eu. E eu fui procurado por algum funcionário, isso não foi resolvido, assim, de permanente para a autoescola ficar definitivo. Teve outra investida, alguns municípios já perdeu, a autoescola já perdeu, vai ter que fazer o exame em outra cidade maior. Então, peço para todos, que nós todos, não só como eu, sem egoísmo nenhum, para que nós todos, vereadores aqui, assim com autoridades maiores, brigassem para não perder essa autoescola que para nós aqui é tão importante, que da região aqui de cidade pequena em volta, o único que tem autoescola somos nós, Lupercio. Só isso, obrigado. Continua a discussão. Em votação a moção número 7. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Moção número 8 de 2025. Senhor presidente, apresento na forma regimental esta moção de repúdio à empresa Sabesp pela frequente falta de água no município de Lupercio, São Paulo e distrito Santa Terezinha. Sabe-se que a empresa Sabesp perfurou 2 novos poços e o problema da falta de água em nossa cidade ainda não foi resolvido.
Além disso, estamos enfrentando uma grande onda de calor e seca em todo o país, o que faz aumentar o consumo de água. Portanto, a empresa Sabesp continua utilizando caminhões-pipas para tentar suprir a falta de água, o que não é eficaz. Assim, as perguntas sem respostas continuam. Quando haverá água suficiente para suprir a população de Lupercio, São Paulo e o distrito de Santa Terezinha? Porque este problema ainda não foi solucionado. Quando todos pagam suas contas, o mínimo que esperam é um serviço eficaz e de qualidade, o que infelizmente a empresa Sabesp não disponibiliza. Assim, reitero esta noção de repúdio à empresa Sabesp pela frequente falta de água no município de Lupercio, São Paulo e distrito Santa Terezinha, e solicito que seja resolvido este problema o mais breve possível, pois nossa população merece respeito. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 5 de setembro de 2025, João Paulo da Silva Ferreira, vereador. Em discussão, a moção número 8. Se o autor desejar tecer algum comentário. Boa noite a todos mais uma vez. Sobre a Sabesp, aqui no começo do ano, não me recordo, você, né, Francisco, já colocou. Esse mês já faltou água, né, em Lupercio. Até quando vai ficar? Eu não participei, assim, do contrato da Sabesp, mas eu acho, assim, que futuros vereadores aí, pra frente, aí, quando... não sei qual é a data específica de renovação de contrato, estabelecer uma multa para que os moradores aqui, a população, não fica em prejuízo, porque é tão difícil a falta d'água, é tanto investimento, é tanto uma conta muito cara. Se comparar a Marília, nem se compara o valor que a gente paga no talão de água. Então acho que a população de Lupercio e Sanderezinha merece um pouco mais de carinho especial aí. Obrigado. Continua a discussão. Por favor. Boa noite mais uma... Perdão. Boa noite a todos mais uma vez, a você que não acompanha aí pela plataforma do YouTube. Gostaria de parabenizar o João e lembrar que no começo do ano, sim, eu fiz essa indicação e até hoje eu fui na Sabesp e eles ainda não sabem muito bem quando esse problema vai ser solucionado. Então, o menino que estava lá, talvez não é erro dele, mas assim, ele não soube explicar bem como que anda esse processo ainda. Só que a gente sabe que os poços foram perfurados e isso já passa de 30 dias e até agora nenhum poço foi ligado. Essa semana que começou o corte do asfalto para que a rede seja ligada. Então, assim, a gente sabe que isso vem sendo um ponto debatido há já quase 2 anos ou mais e que ainda não foi solucionado e a gente espera que a população se beneficie com essa solução. Ah, mas aqui também já gostaria de deixar claro, a gente sabe que o poço vai ajudar realmente o município, mas não adianta a gente ter um reservatório de água com ruas que tem vazamento, com uma tubulação antiga. Então, assim, acho que o problema da falta d'água vai ser solucionado, mas a gente sabe que tem vários problemas que a Sabesp vai enfrentar dentro do município de Lupercio e que merecem já atenção. Então, gostaria de parabenizar pela moção e falar que, assim, a gente está aqui fiscalizando, a gente está vendo e a gente está buscando também melhorias aqui para o município de Lupercio. Continua a discussão. Em votação, a moção número 8. Favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Moção número 9 de 2025. Senhor Presidente, apresento na forma regimental esta moção de pesar pelo falecimento do nosso querido pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, senhor Romualdo Batista Pamplona, ocorrido na data de 13 de agosto de 2025. O pastor Romualdo nasceu no dia 21 de novembro de 1946, na cidade de Tupã, São Paulo. Viveu parte da sua juventude na cidade de Pompeia, São Paulo, onde conheceu sua esposa, Lídia Pamplona. No ano de 1969, chegou à cidade de Lupercio, São Paulo. Desde então, construiu uma história marcante por fé, trabalho e dedicação à família e à obra de Deus. Aqui, estabeleceu sua residência, constituiu laços duradouros e formou uma família abençoada.
Ao longo dos anos, foi agraciado com 5 filhos, que lhes deram 8 netos e posteriormente 6 bisnetos, frutos de uma geração que segue sendo alcançadas pelas promessas do Senhor. A vida do pastor Romualdo é testemunho de compromisso cristão, exemplo de integridade, amor e zelo. No dia 25 de janeiro de 1996, após anos de dedicação à igreja e ao serviço do reino, foi consagrado ao santo mistério pastoral pelas mãos do pastor, presidente Elandim Mariano da Silva. Esse momento marcou o início de uma nova fase em sua trajetória, o pastoreio da igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, em Lupércio, São Paulo. Durante essas quase 3 décadas de ministério pastoral, o pastor Romualdo foi um verdadeiro servo do Senhor, com firmeza doutrinária, amor pelas almas e profundo compromisso com a palavra de Deus. Liderou o rebanho que lhe foi confiado com sabedoria, humildade e temor. Sua vida é marcada por oração, cuidado com os irmãos e dedicação integral às causas do Evangelho. Muitos foram os desafios, mas também inúmeros os testemunhos de vitórias e milagres que acompanharam o seu ministério ao longo dos anos. Essa moção é um reconhecimento de sua fidelidade, da sua história e da sua contribuição inestimável à Igreja de Cristo e em nossa cidade e também a toda a população lupercense. Romualdo construiu um legado, uma verdadeira marca que ficará selada eternamente neste município e em cada coração que teve a honra de tê-lo como pastor. Homem honrado, amigo e uma pessoa que sempre desejou e praticou o bem para todos. Esse era o senhor Romualdo. Que aqui fique registrada nossas condolências à família do senhor Romualdo Batista Pamplona e que Deus dê força a todos que nesta terra ficam. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 5 de setembro de 2025, Cauã Seschini, Kemp, vereador. Em discussão, moção do número 9, o setor deseja tecer algum comentário? Por favor. Boa noite a todos, a mesa, o presidente, funcionários da Câmara, amigos vereadores, a todos os parentes presentes, amigos, filhos, netos. Eu queria deixar aqui as minhas mais sinceras condolências à família do pastor. É um homem que marcou nossa cidade com seu testemunho de fé, amor e dedicação. Foram décadas de serviços a Deus e à comunidade, sempre com humildade e o coração aberto. O legado que ele deixa continuará vivo na vida de seus filhos, netos e bisnetos, e de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Que Deus conforte o coração da família neste momento de dor e traga paz para todos. Muito obrigado. Continua a discussão. Por favor. Boa noite mais uma vez. Gostaria de deixar aqui também a minha condolência à família. Estive presente lá, mas gostaria de deixar aqui também essa mensagem aqui do pastor Romualdo. A gente sabe que ele é muito conhecido no município de Lupércio e que ele faz grande diferença. E a gente sabe que, se eu posso dizer assim, a vida de um pastor ou daquele que pastoreia nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente tem que deixar algumas vezes a nossa família de lado para correr atrás de algumas outras ovelhas. E a gente sabe que o pastor Romualdo, ele foi um pai para muita gente aqui em Lupércio. Eu tenho certeza que lá dentro da igreja, do Ministério Belém, ele foi mais que um pai para muitas pessoas. Assim como ele foi para a família, eu tenho certeza que ele fez a diferença na vida de muitas pessoas aqui em Lupércio. E esse legado vai ser levado de geração em geração. Sei que os netos e bisnetos vão ter ele como um exemplo, tenho certeza disso, porque ao longo de anos trabalhado aqui, eu sei que ele demonstrou muita força e muita fé por aquilo que ele desempenha. Muito obrigado. Continua a discussão. Em votação, a moção número 9, favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Indicações 90, 91 e 92. Indicação número 90 de 2025.
Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupércio, Estado de São Paulo, para que providencie a instalação de placas com a escrita: Cuidado, crianças. Perdão. Na entrada e saída das escolas e creches de nosso município e do distrito de Santa Terezinha. Fui procurado por vários pais e mães que relataram que nas saídas e entradas das escolas e creches de nosso município e do distrito de Santa Terezinha não há placas para alertar motoristas sobre a circulação frequente de crianças naquele local. Um verdadeiro absurdo. Contudo, a prevenção ainda é o melhor remédio e antes que algo de ruim aconteça com alguma criança, podemos pensar e concretizar ações de prevenção visando a segurança de todos. Certo? Em contar com o atendimento dessa indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 5 de setembro de 2025, João Paulo da Silva Ferreira, vereador. Se o autor quiser tecer algum comentário, dispensado? Dispensado. Indicação número 91 de 2025. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupércio, Estado de São Paulo, para que providencie a instalação de placa com a escrita: Lupércio, acesso via estrada de terra, na estrada entre o distrito de Santa Terezinha e o município Lupércio, São Paulo. Fui procurado por diversos munícipes que reivindicaram esta indicação, alegando que naquele local não há placa indicando o referido acesso, o que dificulta a chegada e a saída de pessoas ao nosso município. Assim, reitero esta indicação ao senhor prefeito municipal de Lupércio, para que providencie a instalação de placa com escrita: Lupércio, acesso via estrada de terra, na estrada entre o distrito de Santa Terezinha e o município Lupércio, São Paulo. Certo? Em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 5 de setembro de 2025, João Paulo da Silva Ferreira, vereador. Se o autor quiser tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Dispensado. Indicação número 92 de 2025. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Miller de Oliveira São Paulo, responsável pela Fazenda Santa Isméria, para que providencie a limpeza frequente dos galhos de árvores, restos de madeiras e demais entulhos que estão entre as residências dos munícipes e a referida fazenda, localizada no distrito Santa Terezinha. Fui procurado por diversos munícipes que reivindicaram esta indicação, alegando que naquele local há muito resíduos e com a chegada do verão a proliferação de escorpiões e outros animais peçonhentos poderá aumentar, causando prejuízos incalculáveis à saúde dos moradores. Contudo, a prevenção ainda é o melhor remédio e antes que algo de ruim aconteça com algum munícipe, podemos pensar e concretizar ações de prevenção visando a segurança de todos. Assim, reitero esta indicação ao Miller de Oliveira Sampaio, responsável pela Fazenda Santa Isméria, para que providencie a limpeza frequente dos galhos de árvores, restos de madeiras e demais entulhos, localizados entre as residências dos munícipes e a referida fazenda. Certo? Em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 5 de setembro de 2025, Fabiana Aparecida Povos da Silva, vereador. Se a autora quiser tecer algum comentário, dispensado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Nada consta, senhor presidente. Em conformidade com o artigo 363, parágrafo 2º do Regimento Interno, as sessões em que se discutirem as contas do Poder Executivo Municipal terão o expediente reduzido a 60 minutos, ficando a ordem do dia, preferencialmente, reservada a esta finalidade. Tendo em vista que todos responderam à primeira chamada se fazem presentes, dispensa a segunda chamada. Esclareço que o prefeito municipal responsável pelas contas do Poder
responsável pelas contas do exercício 2023, Sr. Kleber Meneguzzi, foi notificado pessoalmente na data de 25 de agosto de 2025, o qual recebeu uma cópia do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Poder Executivo Municipal, exercício 2023. Uma cópia do parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento referente às contas do Poder Executivo Municipal, exercício 2023, juntamente com a notificação, a qual estava escrito a data e horário desta sessão ordinária e julgamento. Inclusive, o prazo de 10 dias para apresentação de defesa à Comissão de Finanças e Orçamento. Contudo, informo que o Sr. Kleber Meneguzzi não apresentou defesa na Secretaria da Câmara Municipal de Lupercio. De acordo com o artigo 274, parágrafo único, inciso 2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico que a votação do projeto de decreto legislativo número 2, Contas do Poder Executivo Municipal, exercício 2023, será nominal. Segundo o artigo 275 do Regimento Interno desta Casa, cada vereador será chamado pelo nome e deverá responder, abre aspas, favorável, fecha aspas. Se seu voto for pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 2 de 2025, ou contrário, se seu voto for pela reprovação do projeto de decreto legislativo número 2 de 2025. O secretário, ao proceder à chamada, anotará respostas na respectiva lista, repetindo em voz alta o voto de cada vereador e também declarando os ausentes. Após cada voto falado, será apresentada a folha de assinatura, a qual deverá ser assinada por cada vereador. Comunico ainda que o parecer do Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por decisão de maioria qualificada, 2/3 dos membros desta Casa, ou seja, 6 votos. Caso rejeitadas as referidas contas, o decreto legislativo será imediatamente remetido ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para os devidos fins. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 2 de 2025. Olá. Por favor. Só gostaria de deixar claro, mas não é claro a palavra, mas tudo bem, vai encaixar bem. Quando a gente fala do projeto de decreto, a gente que faz parte da comissão, eu ali como presidente, gostaria de deixar bem ciente a situação de que muitas vezes a gente tem que ser imparcial, vamos dizer assim. Então, talvez a gente como membro do conselho, da comissão, a gente tem que seguir o parecer do tribunal. Às vezes não é o que a gente espera, coisa e tal, porque tem as ressalvas, coisa e tal, mas a gente tem que entender também que o tribunal ele é técnico e que muitas vezes é feita uma série de análises para a gente emitir um parecer. Então, eu sei que tem muitos que vão falar, o parecer é favorável, mas para gente que não é técnico e não faz essa lista, que na verdade eles veem muitos números, é difícil a gente ir contra uma parte técnica. A gente sabe a realidade que o município passou em 2023 e vem passando. Só que num parecer técnico, onde a gente precisa ser técnico, é difícil a gente ir contra quem realmente sabe o que está fazendo. Mas a gente sabe da realidade do município, sabe o que vem acontecendo. Mas só para deixar claro aqui, o parecer ele é técnico, tá? Ele é técnico, é por isso que a gente põe um parecer favorável no caso aí do que eu li, por questão de ser técnico, tá? Continua a discussão. Solicita ao senhor secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do projeto de decreto legislativo número 2 de 2025. Folha de votação. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2025. Dispõe sobre a aprovação das contas do exercício 2023 da Prefeitura Municipal de Lupercio, de responsabilidade do senhor prefeito Kleber Meneguzzi e das outras providências. Votação realizada na 13ª sessão ordinária do ano legislativo 2025, na data de 9 de setembro de 2025.
Votação realizada às 20h04. Aparecido Rodrigues da Silva. Favorável. Douglas de Souza Jorge. Favorável. Fabiana Aparecida Póvoas da Silva. Favorável. Francisco Gabriel Silvério Colombo. Favorável. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Favorável. Favorável. João Paulo da Silva Ferreira. Favorável. João Pedro dos Santos de Freitas. Favorável. Cauã Sesquini Kemp. Favorável. Silvio Simões de Oliveira. Favorável. Informo. Informo ao senhor presidente que o projeto de decreto legislativo número 2 de 2025 recebeu 9 votos favoráveis e 0 votos contrários. Não há vereadores ausentes. Declaro o projeto de decreto legislativo número 2 aprovado, prevalecendo o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aprovando as contas do Executivo Municipal, exercício 2023. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno. Passa a palavra livre aos senhores vereadores, os quais serão chamados pelo senhor secretário. Chamada para uso da palavra. Aparecido Rodrigues da Silva. Boa noite à mesa, presidente, colegas vereadores, munícipes presentes e a todos que estão assistindo pelo site da Câmara. Queria dar os parabéns para o prefeito sobre mais uma conta aprovada, 2023. Porque enquanto eu estive aqui como vereador
há anos atrás, não teve contas aprovadas dessa forma. Então, parabéns ao prefeito e dá o parabéns também por esse projeto, que é de projeto de Programa do Trabalho, Assistência e Apoio ao Trabalho, para o município de Lupercio. Porque esse projeto pode ajudar bastante a população de Lupercio Santa Terezinha. Eu sei que não está fácil para o município, né? Pouco serviço, então esse projeto vai ajudar bastante. E também dar minhas condolências à família do pastor Romualdo, que foi um exemplo de pai, avô, bisavô, e um pastor que cuidou de muitos aqui na cidade de Lupercio. E apesar de ser mais novo que ele, eu era muito amigo do pastor Romualdo, né, da família toda. Mas tinha uma boa convivência com o pastor. Obrigado. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Póvoas da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo. Vou utilizar. Vou ser breve. Sobre o projeto que vai para votação agora após essa sessão extraordinária, o projeto 51, se eu não me engano é isso, que é apoio ao trabalho, só gostaria de deixar aqui. Eu sou favorável ao projeto. Sim, eu acho que o projeto, como o Cido falou, ele é importante para o município, sendo que a gente sabe dessa questão de desemprego e principalmente de famílias aí que precisam de trabalho e de renda, porque a gente sabe que o nosso município é carente tanto de empresas quanto de oferta de mão de obra, né? Então a gente não tem grandes empresas aqui ou polos industriais que possam gerar emprego para toda a população, como a gente sabe. Parte da população vai para Garça para trabalhar, parte da população vai para Marília, então isso se torna difícil, sendo que a gente tem basicamente hoje aqui como polo trabalhista, vamos dizer assim, a prefeitura é o frigorífico, a gente não tem outra empresa que pode gerar renda fora a parte agrícola do município, que a gente sabe também que o número de pessoas que estão ali trabalhando é pequeno. Então, mas gostaria só de deixar do projeto, que a gente sabe da importância, eu estava aqui na reunião de comissão, junto com o Cido, com os demais vereadores, a gente sabe da importância do projeto para o município, mas a única questão, assim, a gente tem que votar por questão de saber que é importante para o município, mas até foi um levantamento que eu ainda cogitei. A gente não sabe de onde vai vir um recurso ainda, se ele vai entrar como folha de pagamento, são algumas questões que estão abertas ainda, e a gente fica naquela questão de, tipo assim, o projeto é importante, a gente sabe que vai ajudar a população, mas fica sempre uma dúvida. Para mim, que está aqui na comissão e venho batendo aqui desde o começo do ano a parte de impacto, eu acho que eu deveria vir junto com o projeto, que a gente fala da contratação de 30 pessoas. Cálculo por baixo é 20 mil a mais por mês que a prefeitura vai gastar de recurso próprio. Quando a gente fala que vai ter a capacitação desses funcionários, de onde vai vir essa capacitação? Que parcerias vão ser firmadas? Vai ser através do SESI, vai ser através do SEBRAE, vai ser através de outras instituições? Então, assim, ficam algumas dúvidas. Então, assim, eu sou a favor do projeto. Eu acho que o projeto realmente tem muito a somar. Mas acho que as dúvidas devem ser sanadas. Esse projeto não foi feito dentro de uma semana. Tenho quase certeza disso. Então, assim, o projeto precisava vir com mais esclarecimentos, porque eu falo por mim. Eu fico na dúvida, mas eu sei que vai beneficiar a população. Não é a gente que vai arcar com a situação, mas assim, fica na dúvida. Acho que o esclarecimento sempre acaba sendo a melhor forma aí pra gente poder votar de maneira mais tranquila e mais consciente. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Pensa. João Paulo da Silva Ferreira. Boa noite mais uma vez. Assim, tudo que o Francisco falou aqui, o Francisco, tudo de acordo, foi falado na reunião que a gente teve. Sim, se deu um projeto muito importante para a população. Só que aqui, só queria deixar assim, aqui a população, alguns munícipes me procuraram, perguntou qual é o critério que vai ser. E não veio no projeto o critério, como vai se enquadrar essas 30 pessoas, que a população
tá muito preocupado assim nas coerências da contratação. Então, esse projeto acho que seria legal vir aí a forma como vai ser contratado, que questão que alguns munícipes se enquadram, vai ser bem legal. Obrigado. João Pedro dos Santos de Freitas. Boa noite a todos. O meu assunto é um pouquinho diferente. Essa semana passada, na verdade, dia 1º desse mês, procurei o prefeito para falar de uma questão que o governo do estado de São Paulo ele abriu um formulário para preenchimento para castração de cães e gatos. Então, eu procurei ele, então agradecer a atenção. Esse formulário, então, ele vai ser preenchido, vai ser feito o levantamento de quantos animais tem no nosso município e distrito para ser preenchido. Isso não assegura que a nossa prefeitura vai conseguir esse projeto de castração, mas já é uma tentativa. A gente sabe que aqui é uma luta que nós estamos para que isso aconteça, para que se entre em prática essa atividade. Então eu procurei para colocar essa situação que é uma realidade que a gente precisa mudar aqui no nosso município e distrito. Obrigado. Cauã Seskine Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Boa noite, presidente, a mesa, vereadores, munícipe presente. Também gostaria aqui, né, de estar comentando um pouquinho sobre o pastor Romualdo, né, pelo que ele foi aqui no nosso município, família dele aí presente e que viveu com ele aí, sabe melhor do que a gente. E todos, né, que de Luperce conheceu ele. E acho que um negócio que marcou muito foi aquela construção da igreja, né. Quem via desmanchando aquela igreja, eu falei, agora, como que para construir a outra? E construiu, ele lutou, a gente via ele correndo para todo lado. E tá lá hoje para todo mundo aí ver, né? Como ficou bonita, ficou linda. Então trabalhou demais, né? Então, os parabéns para a família dele. E que ele possa estar de lá de onde ele tá olhando para vocês todos também, né? E por todos ali que faz parte da igreja, né? E gostaria também de comentar aí sobre o projeto em frente de trabalho. Até eu também tinha feito uma indicação, foi em mês de abril desse ano, 2025, pedindo também para que voltasse, né, essa frente de trabalho que teve que no nosso município, foi muito bom, nem sei porque parou, ficou um bom tempo parado, mas agora vai recomeçar de novo. E fui procurado por vários munícipes, né, falando as ruas tá sujas, tudo. Pessoas que trabalhou na rua, na época que tinha frente de trabalho. Então, acho que a cidade vai ficar mais limpa, vai ser muito melhor para todos, né? Que vai ser 30 pessoas aí, não vai estar em meio período, vai ser meio salário, mas vai ajudar muito quem precisa aí, né? Precisa trabalhar. E também os mais jovens aí, né? Pode estar, acho que encaixando as pessoas mais jovens que já vi em cidade vizinha, eles até usam os meninos novos que estão trabalhando agora, que está aí desempregado, para lavar, até usa para lavar a condução, assim, na prefeitura, lavar ambulância, ou que seja o caminhão, o ônibus. Então, acho que tem bastante serviço, né? Dá para encaixar bastante pessoas aí, os jovens aí também. E pedir para o prefeito aí que possa estar aí dando uma chance para os meninos aí, né? Que está começando agora também. E obrigado aí pelo prefeito aí, né? Que está voltando aí a frente de trabalho para o povo, que o povo precisa. Obrigado. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada na data de 23 de setembro de 2025, às 19 horas. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão. 14ª sessão extraordinária, 9 de setembro de 2025. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Póvoas da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo, presente.
Gabriel Henrique Costa dos Santos. Presente. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Todos presentes, senhor presidente. Havendo no regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. A convocação para esta sessão extraordinária ocorreu durante a 13ª sessão ordinária, realizada nesta mesma data. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos pareceres referentes aos projetos de leis número 50 e 51 de 2025. Parecer jurídico. Projeto de lei número 50 de 2025. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 50 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do município. A Constituição Federal, em artigo que trata da suplementação orçamentária, mais especificamente o artigo 167, 5º, prescreve que são vetadas as aberturas de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Vista as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca por autorização legislativa, o presente projeto de lei atende a preceito constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizadas, somos pela correção formal da propositura do presente projeto de lei que visa a abertura de crédito adicional especial. Vislumbramos também a correta iniciativa do projeto de lei, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupercio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do projeto de lei, bem como pela sua admissibilidade por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer, Lupercio, 8 de setembro de 2025, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer jurídico, projeto de lei número 51, 2025. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 51, 2025. Institui o Programa de Trabalho Assistencial, Apoio ao Trabalho, do município de Lupercio e das outras providências. A Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso B, estabelece que é iniciativa privada do Poder Executivo a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Do mesmo sentido, é o artigo 13 da Lei Orgânica Municipal que prevê os casos de iniciativa de leis privativas do Poder Executivo. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação de norma legislativa utilizada, somos pela correção formal da propositura do presente projeto de lei. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupercio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do projeto de lei, bem como pela admissibilidade por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo, deste modo, ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 8 de setembro de 2025, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 16 de 2025.
analisamos os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 50 de 2025, Projeto de Lei número 51 de 2025. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação os projetos de lei números 50 e 51/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 8 de setembro de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. João Paulo da Silva Ferreira, presidente, Douglas de Souza Jorge, membro, Cauã Seschini Kemp, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Francisco Gabriel Silvério Colombo, presidente, Silvio Simões de Oliveira, membro, Aparecido Rodrigues da Silva, membro. Em discussão, o projeto de lei número 50/2025. Em votação, o projeto de lei número 50 de 2025. Favorável. Sentados, contrários, se levanta. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 51 de 2025. Em votação, o projeto de lei número 51 de 2025. Favorável, sentados, contrários, se levanta. Aprovado. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão.